Prezado telespectador, um prazer imenso poder contar com a sua presença em meu programa, em nosso programa Núcleo de Educação e Cultura. E hoje contamos com a presença mais que especial do consultor do Instituto de Mudanças Climáticas da COP UFRJ. E, além disso, também diretor do Instituto Conselheiro Macedo Soares. Também professor João Carlos. Sim, boa tarde, obrigado pela oportunidade dessa conversa nossa, que com certeza será bastante inovadora, não digo, mas que irá acrescentar àqueles que nos assistem com algum tema bastante importante, não só sobre a formação de jovens carentes, necessitados, bem como o desdobramento disso na continuidade da sua formação. O Instituto Conselheiro Macedo Soares, ele desenvolve um trabalho muito bonito lá no Lins de Vasconcelos, com meninas desamparadas. Eu achei mais do que interessante poder discutir um pouquinho sobre o jovem na sociedade brasileira. Hoje nós temos um jovem diferente, né? Eu não sei, hoje eu estou com 52, né? E eu vejo, quando eu falo hoje com a minha mãe, com meu pai, o senhor, a senhora, aquela coisa, eu não sei se é a geração da informalidade. Houve uma série de mudanças no comportamento, no tratamento dos jovens em relação às pessoas. O que acha disso? Acha natural isso? Será que nós estamos ficando ultrapassados? Não, não é ultrapassado, é uma consequência, né? Antes, eu queria só fazer um pequeno comentário sobre o Instituto, que foi fundado em 1938, tem 86 anos, e foi criado por uma série de maçons e era voltado para as crianças que se tornariam órfãos de maçons, né? Hoje em dia, essa palavra não existe mais, esse conceito não existe mais, e hoje o Instituto está lá funcionando, atendendo a comunidade do Lins de Vasconcelos, com 80 meninas de 4 a 12 anos. Todas elas têm que estar matriculadas numa escola municipal e fazem a complementação no restante do dia. As que estudam de manhã vão para lá, almoçam, passam a tarde e saem alimentadas. E as que estudam à tarde vão para lá de manhã cedo e vão alimentadas para a escola. Mas não é só questão de alimentação. Elas têm uma complementação, um reforço escolar, musicoterapia, dança, uma série de palestras, uma série de informações e uma assistência não só psicossocial, em alguns momentos campanhas de vacinação, mas o mais interessante é que a gente não atende só as 80 crianças, a gente acaba atendendo uma família. Por exemplo, todas elas recebem uma cesta básica bastante volumosa, todos os meses, às vezes até mais de uma, em todas as festas significativas de família, como Natal, festa junina, Dia das Mães, Dia dos Pais, em todos esses dias, Páscoa, todos esses eventos, o Instituto dá um amparo, não só com presentes, mas com a festa, com afeto, com carinho, e dá um conceito de família, porque a gente entende que aquelas 80 meninas, cada uma delas tem 3 irmãozinhos em casa, tem 2 irmãozinhos em casa, e é lá só para meninas. Então, fica difícil para nós ajudarmos aquela criança sem esquecer, não podemos esquecer do contexto dela, né? Do pai, da mãe. A gente pode até, na segunda-feira, quando eles chegam lá para o almoço, rapaz, elas se alimentam bem, viu? Porque a gente sente que no final de semana a coisa é triste, né? Mas elas são muito bem tratadas, a gente tem informações, inclusive tem ex-alunas de lá que já são Secretaria de Justiça, tem uma desembargadora, já se formou bastante jovens lá, que deu uma oportunidade e um avanço. Agora, a gente só pode ir até os 12 anos, né? Não tem ajuda oficial e não deve ter ajuda mesmo, porque eu acho que tudo que se joga para o Estado, para a Prefeitura, é uma carga muito grande, pesada. Ele já tem os seus objetivos, a cidade, o Estado é carente, o Estado do Rio de Janeiro hoje vive uma situação financeira não muito agradável, então quem ajuda realmente é a classe média e às vezes até os mais humildes. Mas o importante é que essas 80 crianças lá, você sabe que nós temos lá uma fila já de 50 meninas
E a gente não tem como atender, só pode entrar quando sair, porque os recursos que nós temos só cabe certinho para atender esse projeto de 800 crianças. Com relação à pergunta que você me fez, nenhuma pergunta, né? Eu me sinto, por exemplo, de uma geração privilegiada. Eu vi o homem chegar à Lua. Uhum. Você não viu? Não. Eu vi lá o homem chegar à Lua. Estava lá grudado na televisão. Tinha até um senhor... Nasci em 71. Pois é. Foi 69, não? Tinha um senhor na rua onde eu morava, na rua Doutor Garneiro Rocha, que tinha uma padaria, o seu Delfim. E todo mundo dizia, seu Delfim, eles estão aí no morro qualquer, isso é uma mentira, essa história toda. Foi muito engraçado na época. E ele já pensava que tinha fake news lá nos anos 70, né? Então, foi muito interessante. Então, a minha geração, ela viveu todas as mudanças possíveis. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha uma massa de informações que se recebe hoje. Era um conceito de família, se jogava bola de gude, se jogava bola na rua, se soltava pipa. Os hábitos mudaram. Então, essa geração nossa viveu grandes mudanças. Nós vivemos um momento, uma fase de muita mudança. Veio a consequência disso, né? Sofremos os baques, mudanças políticas, nós vivenciamos aquilo ou no rádio ou na rua. A informação chegava de uma forma completamente diferente do que chega hoje. Mas existia o agregado da família, as pessoas estavam muito mais próximas, muito mais juntas. Não é? E eu tenho uma tese, eu vinha pensando para cá, essa turma de hoje é muito diferente da nossa geração lá do início, 70, 80, 50, era muito diferente. É muito diferente. Mas tem uma que sofreu mais, que é a que está no meio. Pessoal da faixa de 40, 35, 38. Essa ficou no meio, do lado de trás, e ficou tendo que acompanhar, essa sim, tem que acompanhar essa mais nova. Uhum. Porque as informações chegam de uma forma exagerada, maciça e sem fundamento. Nós que estamos lá atrás temos o privilégio de ter os fundamentos. Tentamos passar para os nossos filhos, que hoje estão com 40. Os de hoje, pela proximidade da informação, pela facilidade da informação, pela deturpação da informação, elas não têm o fundamento. O fundamento ficou pedaço dele nessa intermediação daqueles que têm hoje 40 anos, 35 anos, 38, que é a nossa classe média. Então, eu acho que esse salto de lá para cá é brutal. Nós não estamos ultrapassados. Nós temos os conceitos profundos são os mesmos. Agora, a prática de fazer fraternidade, conviver com a sociedade, discutir determinados assuntos, a intolerância, a necessidade de vencer na vida com a maior urgência possível, isso se perdeu realmente. Então, agora, eu acho que quem está sofrendo mais é o pessoal que está no meio do caminho. A gente já viveu, já curtiu, e a gente tem o tesouro na mão, que é passar a informação. Os mais novos, se quiserem, nós ainda estamos aqui. Mas essa do meio é aquela que mais sofre porque ela perdeu parâmetros. Ela fica entre ouvir aquele e ter que entender o de hoje. Eu acho que esse momento que a gente vive é muito confuso. Aí eu me pergunto, será desprovido de valores ou será que os valores se modificaram? Os valores não mudaram, não. Os valores existem. Enquanto, por exemplo, eu existir, você existir, o nosso Marx existir, os valores a gente não muda. E não é coisa antiga. Não é coisa antiga. Eu sou progressista. Eu não falo partidariamente falando. Por formação, eu sou progressista. Eu quero avançar sempre, buscando o crescimento, buscando o equilíbrio, buscando a paridade, que todos tenham os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. Essa é a utopia. Esse conceito eu não perco. Agora, será que os de hoje pensam assim? Podem até pensar, mas não têm os meios. Os meios são muito imediatos. Não, vamos fazer isso aqui. Não tem a consequência, não tem a sequência, entendeu? Isso a gente vive até na academia hoje. Por exemplo, nós fundamos há pouco tempo a Fundação Interdisciplinar de Mudanças Climáticas. É uma fundação
particular, ela não é uma fundação. Lá no FRJ existem duas fundações que dão sustentação. É a Fundação José Bonifácio, voltada muito mais para a área social, e a fundação mais técnica é a Fundação Coptec. Se forma lá milhares de mestres, doutores e pós-doutores. Só que eles não têm para onde ir. É muito triste a gente produzir essas personalidades do saber e eles não têm mercado. Muitos vão para fora, aqueles que têm oportunidade, e muitos deles estão dirigindo Uber. Então, nós criamos uma fundação com o objetivo de pegar, talvez, parte desse grupo de pessoas e gerar uma oportunidade. Por mais que quem pertence a essa instituição são pessoas envolvidas com o mundo acadêmico sério, pesquisadores sérios, professores muito sérios, e a gente buscou um caminho, é uma gota no oceano, de tentar embarcar parte desse grupo e gerenciar projetos para as mais variadas áreas com o selo da academia. Então, é uma busca. As pessoas não estão perdidas, elas estão desorientadas e não existe oportunidade. Agora, a qualidade da informação que chega, infelizmente, na minha concepção, muitas das vezes não tem o fundamento, a linha lógica. Nós vivemos uma geração nova, né? Se a gente parar para analisar bem, nós tínhamos uma sociedade onde a família, você via mais casamentos, você via mais casamentos duradouros, onde você tinha dentro da família, você tinha a figura do pai, você tinha a figura da mãe, que é um referencial, tinha muitas vezes uma família mais composta com os avós, então você tinha acesso aos seus avós, por lado materno, lado paterno. Isso aí, de certa forma, até mesmo como uma forma de você conseguir passar essa informação, ela era uma forma mais, assim, mais fácil, né? E hoje você vê uma família, independente de ideologia, seja lá como for, cada um com a sua ideologia, mas vemos hoje uma sociedade com novas características, digamos assim, onde você vê que poucos são os casamentos duradouros hoje dentro da sociedade, você vê onde você tem muita figura da mulher como a líder da família dela, ou uma família, digamos assim, onde só tem a mãe e o filho, ou o pai, que é o mais raro, e o filho, não é? E muitas vezes até, devido à ideologia de gênero que existe hoje dentro da sociedade, você vê outros tipos de composições familiares que estão sendo desenvolvidas dentro da sociedade. Isso impacta, isso muda a maneira dessas pessoas enxergarem e de desenvolverem, até mesmo de assimilarem esses valores, ou são novos valores? Não. Eu acho interessante porque a gente fala muito da família, o jantar junto, mas também existia uma hipocrisia muito grande, né? Existia um cerceamento, né, da liberdade, principalmente da mulher, né? Muita gente convivia 30, 40, 50 anos com alguém que já tinha esgotado qualquer tipo de sentimento, a relação humana era completamente diferente, né? E a mulher sempre pagando, né, num papel de subserviência, e graças a Deus nesse aspecto a sociedade avançou bastante, né, pela força da mulher, a importância dela dentro da sociedade, na questão da educação, na questão da sustentação da família, não só em termos materiais, mas também na questão moral. Então, esse avanço, isso foi realmente um avanço, né? A própria sociedade, com suas leis, puxava para baixo, colocava ela numa situação de subserviência total. Houve um avanço nesse aspecto inequívoco e que é importante. Agora, quando a gente fala da conversa, do diálogo, da passagem da informação, até por falta de alternativa, né? Não tinha outro tipo de distração, tinha que sentar ali, ouvir o rádio. Era uma coisa muito mais junta, mais grudada. Com esse suposto avanço, que eu às vezes até questiono se a gente evoluiu ou não, né? A gente, como eu sempre disse, nós perdemos os fundamentos, nós perdemos os conceitos. São novos conceitos.
muitos deles completamente distantes daquilo que a sociedade exige e precisa, principalmente valores de lealdade, de fraternidade, de companheirismo, de honestidade, né? Honestidade é um negócio complicado. Hoje em dia, o cara precisa ter um diploma de ser honesto, né? E as pessoas, não, fulano é honesto, é a obrigação de todo mundo ser honesto. Então, eu acho que esses valores avançaram. Agora, que mudaram de patamar, mudaram. E o imediatismo da sociedade faz com que as coisas se atropelem. Não só nas leis de regulamentação, nos interesses, não se discute o conteúdo de uma lei, a gente discute o conteúdo para atender determinados segmentos e determinados setores. Se não atender um determinado setor, dificilmente será aprovado. Então, esse conceito mudou. Não é o melhor para todos, é o melhor para alguns, né? Surgiu um maluco aí agora que quer cobrar o ingresso na praia. Caramba, será que é justo? Ah, o pessoal, não, porque tem muito isso, tem muito aquilo. Caramba, é um direito que as pessoas têm. A gente ainda não está preparado para isso. Será que é esse acesso, será que isso é prioridade? Será que isso é significativo? Ou será que tem tantas outras coisas que a gente tem que discutir antes? Não é? As preocupações da nossa sobrevivência, mas acima de tudo, daqueles que ainda dependem da gente, daqueles que ainda convivem com a gente poder oferecer um pouco de sabedoria, um pouco de conhecimento da vida. Me assusta muito a massa de informações que chega. Existem jovens, a maioria muito inteligentes, são muito capazes de ter a perspicácia de entender perfeitamente, mas muitas das vezes o choque existe por causa da diferença de fundamento, da diferença de entendimento de determinadas posturas. A mídia, a gente vê hoje, por exemplo, determinadas coisas que muitos anos aí sempre existiram na sociedade, mas que, de certa forma, a gente não via no dia a dia dentro dos meios de comunicação e que hoje a gente vê assim, de uma forma escancarada, né? Qual o impacto disso? É brutal. Na mente de um jovem em formação. É brutal. Ele vê, por exemplo, hoje, e até que ponto deve ser transmitido e até que ponto é importante manter uma certa reserva em relação a determinadas coisas. Em relação a inibir, qualquer coisa que se fale em inibir vira censura. Uhum. Esse conceito de inibir se misturou com o conceito de livre-arbítrio e de a sua possibilidade de ter liberdade de expressão. Os conceitos e as definições se misturaram. Então, hoje você pode falar, eu tenho determinados pensamentos, ideias prontas, só que eu não devo, porque ao falar, eu devo estar interferindo ou ofendendo alguém ou alguma situação que eu jamais gostaria, e a minha tendência jamais seria ofender. Então, esses conceitos estão se misturando e agora surgiu a coisa da inteligência artificial, que a gente não sabe até onde isso vai. Hoje, se você quiser fazer o samba enredo de uma escola, você bota o tema e fala, em 3 minutos está pronto. Se você quiser fazer um discurso inflamatório, de ultradireita ou de ultraesquerda, você não precisa nem ter informação, você programa e vai sair aquela mensagem que vai chegar a algum lugar e que vai influenciar. Hoje em dia, quando a gente pode, dentro do ambiente nosso, a gente diz assim, será que a gente seria capaz de fazer uma palestra e conversar? Não, porque segundo fulano de tal, segundo o autor tal, segundo o papa tal, será que em vez da gente seguir as ideias de que essas pessoas escreveram, a gente teria capacidade de colocar as nossas próprias? Será que a gente ficaria com vergonha de dizer o que pensa? Não é? Porque é assim, vamos fazer um trabalho, não, segundo fulano, segundo o autor, eu acho perfeito. Você tem que ler Mas será que a gente vai chegar no momento que a gente vai dizer assim, não, e você botar a sua ideia, a sua linha de pensamento com as limitações que puderem acontecer? Então, eu acho que a gente já
não está sendo mais nós mesmos. E mais aqueles que têm a capacidade de ler, ele vai aglutinando informações, mas será que é esse o caminho? Será que a criatividade dele vai ser atingida? Será que não vai ser? Então, eu acho que a gente está meio perdido nessa história. Ainda mais com essa história de inteligência artificial. E a mídia fala nisso todo dia, toda hora. Eu acho que já tem um mini terror em função disso. Ninguém sabe aonde nós vamos chegar com a má utilização desse instrumento, porque a inteligência artificial já existe há muito tempo. Nós vemos hoje, quando eu vejo muito assim, muitos desses filmes futuristas que nós vemos hoje, como no passado nós vimos filmes do homem indo à lua e hoje a acessibilidade, nós vemos filmes de pessoas vivendo em outros planetas e nós vemos hoje a exploração de outros planetas. Então eu vejo muito isso aí como amanhã ou depois uma possibilidade futura você ter os androides. Sim, já existem, mas, né? Assim, mas com um nível assim, digamos assim, como outro dia eu estava vendo, eu colocava um aparelho neural aqui na orelha e você conseguia fazer com que aquele androide, aquele robô, ele sentisse e interagisse com você e você conseguisse fazer com que ele fizesse todas as ações que você queria que ele fizesse através da transmissão neural aqui, que era colocada a informação aqui na orelha. Então, isso é uma realidade. Como isso vai se desenvolver em relação às oportunidades, a gente vê os recursos naturais se exaurindo hoje dentro da sociedade, não é? Você tem, tanto é que não é à toa que se procuram outros planetas, a população cresce e você precisa ter alimentação para todos, você precisa ter água potável para todo mundo, então, quer dizer, você já vê a preocupação de alguns países aí de transformar a água do mar em água potável, que é uma tendência natural, porque você vê o quê? 3/4 do planeta é água, então quer dizer, então não seria viável, de repente seria uma saída, seria uma opção. Você já vê tentando desenvolver alimentos que seriam alimentos que não viria, por exemplo, um hambúrguer que não viria do bovino, seria um hambúrguer oriundo do vegetal. Então, quer dizer, você já vê procurando saídas para poder desenvolver alimentos para poder suprir a necessidade de toda a população. Porque com o passar dos anos... E aí cresce a população e, ao mesmo tempo, as oportunidades, a cada dia que passa, elas diminuem. Você chega hoje, por exemplo, dentro de um mercado, você não tem atendente muitas vezes, você tem a maquininha lá que o cara vai lá, passa o produto, já lê e vai lá e ele mesmo você paga, então você não tem mais aquele caixa lá para poder pagar. Você já não tem, por exemplo, a figura do assessorista. Você chega no elevador, não tem um assessorista, que existia na nossa época. Você não vê uma figura, você pega um ônibus, você não tem um trocador. E a cada dia que passa, vão reduzindo. Se você vê, por exemplo, professores. Professor, hoje em dia, um professor ele dá aula para 500 alunos. Você não precisa estar obrigatoriamente dentro de uma sala de aula para dar aula. Você dá aula online. E falta o contato físico, né? Isso, falta. E aí nós temos esse lado também da interação para expansão dos valores da sociedade, porque a partir do momento que você interage, você tem a troca das pessoas ali que estão interagindo, que acaba cada dia mais se afunilando. Você trabalha, mas você não precisa estar lá presencialmente todos os dias. Você trabalha 3 dias, 2 dias na semana, 1 dia na semana presencialmente, o restante você trabalha em home office. Então, o contato, a interação, cada dia mais diminui. Isso aí gera impacto, porque você não consegue transmitir as informações muitas vezes, porque não tem o contato, você não está interagindo com as pessoas no dia a dia, aquele cafezinho que você toma ali, que você conversa com um, conversa com o outro, que você tem o contato, você não tem mais esse contato. Então, quer dizer, a sociedade está se revolucionando, está havendo uma revolução dentro dessa nova sociedade, a gente vê até um pandemia, o pós-pandemia aí, que a gente vê que mudou muita coisa. E aí eu pergunto, aonde nós vamos chegar? Será que amanhã esse jovem, se os jovens saem das faculdades hoje, não tem opção, não tem oportunidade. E aí, como vai funcionar isso? A cada dia que passa, você vê, por exemplo, uma tendência a
ao envelhecimento e cada dia mais diminuiu a quantidade de filhos, porque você não tem perspectivas, você fica com medo. Poucos são os casais hoje que têm 3, 4 filhos. Então, quer dizer, há uma preocupação muito grande em relação a isso, né? E aí, como será que vai trabalhar isso tudo e qual o impacto disso na mente de um jovem? Olha só, eu acho que todo o avanço de mídia e tecnológico que existe hoje, isso é inequívoco, fugiu ao controle, né? Isso não tem mais comando. Isso é uma constante, uma constante, uma constante. É evidente que desumanizou, né? Hoje a gente conversa com a máquina, em todos os sentidos, hoje você não vai mais num banco, evidentemente, e tudo isso em prol do crescimento, em prol do desenvolvimento tecnológico e em prol. O problema é que a gente tudo tem que aceitar. A gente nunca discutiu se seria bom, né? O mundo inteiro. Nunca ninguém discutiu se isso seria bom, se seria saudável, se teria os consertos necessários, qual vai ser a nova forma de empregar pessoas, né? Aquela faixazinha dos 40 que eu falei não está preparada para trabalhar em casa, para trabalhar com uma nuvem, fingir que trabalha ou trabalha com uma nuvem que vai para lá, ele recebe um dinheiro que a gente não sabe de onde vem, se tem vínculo, se não tem. As coisas mudaram muito. A gente só não teve oportunidade, isso é uma opinião pessoal, né, como sociedade, o mundo inteiro, de saber para onde a gente estava indo. Nós fomos. Qual vai ser o futuro, qual vai ser as consequências, é uma incógnita, porque a gente não sabe como as pessoas vão sobreviver. Os mais safos, aqueles mais bem preparados, aqueles tecnicamente prontos, vão ter as suas alternativas. Isso já existe, né? Pessoas que moram num país, trabalham para outro. E produzem, e criam. Só que a gente não vê o resultado, né? A gente antigamente falava a relação da capital com o trabalho. A gente via a coisa acontecer. Só em alguns segmentos. Agora mesmo, como eu falei da nossa fundação, ontem nós estávamos lá implantando um sistema chamado de pirólise, que é a transformação de resíduos em energia, né? Está lá implantado, compramos lá dos chineses, um projeto lindíssimo. Mas será que supre? É sempre o desenvolvimento, aquilo tem que avançar. Esse avançar, esse amanhã, é que a gente não tem noção. A gente hoje duela muito para, primeiro, aprender, pesquisar, produzir, mas a gente não tem noção do que vai ocorrer, do que vai acontecer. Tanto que a gente vive disparates. Fala assim, criminalidade, as pessoas não têm oportunidade. Não, mas como é que vai resolver isso? Se a gente não consegue resolver essa questão mínima de gerar empregos, até de pequeno porte, para ocupar as pessoas, de gerar oportunidades numa cidade como a nossa, que é cercada de comunidades, que a grande maioria é trabalhadora, grande maioria quer produzir, e que, infelizmente, 1%, 1,5% é leviano a esse tipo de projeto, ou então busca a sua alternativa para sobreviver também, alguns assim, outros não, com índole. Mas muitos tentam buscar uma alternativa que ele não tem de outra forma. Se a gente não é capaz, então a gente vive num emaranhado que é difícil destrinchar. Claro que a prioridade seriam essas pessoas, a nossa sociedade viver minimamente segura, sabendo que aquele parceiro lá teve uma oportunidade para ele. Ao mesmo tempo, a gente tem uma mídia massacrante que muda a cabeça das pessoas, principalmente da classe média, do jovem de classe média, e já atinge também aquele lá de baixo, que não tem oportunidade, mas tem acesso a essas informações aí pelos aparelhos que todo mundo hoje tem. Então, a gente vive um emaranhado que definir prioridade hoje virou uma loucura, e a gente não sabe onde isso vai parar. Porque a gente nunca parou para discutir, porque a coisa é tão rápida, né? O interesse daqueles que são os donos do poder, o dono do capital, o dono do recurso para produzir, ele não está preocupado. Isso aí são coisas que já, na realidade, são ideias aí que as autoridades aí que têm acesso, aí que estão assistindo, de repente, que nós estamos falando hoje aí, são coisas já a se cogitar. Criar
audiências públicas, já pensando nesse futuro, o que vai ser o futuro da sociedade brasileira, o futuro das pessoas a nível mundial, né? Já para se preparar para esse futuro, né? Começar já a delinear como vai funcionar isso aí futuramente. Infelizmente, nós estamos chegando já ao final do nosso programa. Eu gostaria de lhe dar 3 minutos aí para poder deixar um recado para a sociedade, tá? Aqui do Rio de Janeiro, o programa passa em todo o Rio de Janeiro. Então, por gentileza, aí, fica à vontade. 3 minutinhos aí para deixar um recado para o Rio de Janeiro. Conversar é sempre muito bom. Tentar entender as ideias é interessantíssimo. Ter um canal para a gente poder se expressar é melhor ainda. Eu tenho, assim, um agradecimento enorme ao seu convite. Dentro da formação de cada um, a gente busca. O processo é muito demorado, né? Você mesmo comentou, vamos fazer uma audiência pública. Esse processo demora muito. Discute, se pleiteia, vai para as ruas. Mas a dinâmica é outra. A gente perdeu o poder de determinar os nossos desejos e as nossas vontades. Então, termino com você que a gente não consegue realmente determinar o que a gente acha importante e o que é importante para a sociedade. Infelizmente, a gente está à mercê de um processo que a gente não domina, que é o grande poder da mídia, é o grande poder da informação e da informação deturpada. Muito obrigado. Quem gostaria de agradecer éramos nós, pela sua presença em nosso programa. Espero poder contar futuramente novamente com o seu retorno. À sua disposição. Tá? Então, o Núcleo de Educação e Cultura está novamente a seu dispor, telespectador. Não esquecendo que nós passamos todas as quintas-feiras às 21 horas e aos sábados às 14 horas. TVC Rio, canal 6 da NET Claro. Um abraço a todos.